Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer mais uma Aqui lhe fala. Desde já começo a avisar que vou fazer algumas pausas para fazer conteúdos para a rede vizinha. Para quem não me segue pode ir lá seguir. E eu hoje venho falar concretamente da nossa viagem a Londres, todos os tópicos que eu gostava de saber antes de ir para lá. O primeiro tópico, e eu acho que seja o mais importante deles todos, é o passaporte. Nós, para ir para Londres, eles já não aceitam cartão de cidadão. Passa tudo pelo passaporte, o cartão de cidadão já não é válido para lá, ou seja, vocês levarem cartão de cidadão ou não levarem, é a mesma coisa. Até porque quando eu fiz o check-in online, eu sem querer meti o cartão de cidadão em vez do passaporte e aquilo deu-me erro. E eu tive que fazer depois automaticamente o check-in lá, não deu para fazer online. Então elas acabaram por me explicar no aeroporto que o cartão de cidadão já não é válido em Londres, ou seja, para fazer o check-in do voo eu tinha de fazer com o passaporte e não com o cartão de cidadão. Eu quando fui a Cabo Verde, eu fiz o check-in online e consegui fazer a partir com o cartão de cidadão. Não me deu erro e, aliás, para lá também foi preciso o passaporte, tanto que eu e o Daniel já tínhamos o passaporte por causa dessa viagem. No entanto, ali não deu fazer o check-in do voo com o cartão de cidadão, não, tem de ser mesmo com o passaporte. Outra coisa muito importante a pessoa saber, que a gente não sabia, só começámos a saber a partir dos vídeos do TikTok e tudo mais, que a gente começou a pesquisar, é preciso um visto para entrar em Londres, ou seja, sem esse visto, e mesmo que vocês tenham o passaporte, vocês não conseguem entrar em Londres. Eu vou-vos deixar na descrição o link verdadeiro do site, porque existe muitas burlas, pelo que eu percebi, e nem todos os sites são verdadeiros. Então vou-vos deixar mesmo o verdadeiro. Aliás, quando nós fomos fazer, aquilo não nos aceitou, não deu para fazer, e nós temos que automaticamente baixar a aplicação mesmo deles, e a partir daí deu para fazer. Esse visto chama-se ETA, e pronto, e basicamente sem isso não dá para a gente viajar para Londres. Outro tópico também muito importante é a pessoa ir preparada, porque os valores lá não têm nada a ver com os valores cá. Como é óbvio que eles têm um ordenado muito acima do nosso, né? Ou seja, as coisas automaticamente também são muito mais caras, mas nós também não preocupámos muito, porque nós só fomos 4 dias, nós fomos 4 dias completos, porque nós abalámos a uma quarta-feira de madrugadazinha, muito cedo, e depois abalámos no sábado por volta das 8 horas mais ou menos, e então como só fomos 4 dias acabamos por não nos preocupar muito e não nos estarmos a preocupar em estar todos os dias a comer fora. Se fosse uma viagem que fosse uma semana e meia, se calhar aí teríamos de nos preocupar, porque os valores, nós também ficámos numa zona muito turística, né? Que ficámos no centro, não sabemos se fora do centro as coisas são um bocadinho mais baratas, mas no centro as coisas são um bocadinho caras. Só para terem uma ideia, nós gostámos muito de provar a Guinness, que era uma cerveja típica deles, e cada cerveja custava mais ou menos 8 euros, 7 pounds e qualquer coisa, ou seja, equivale a 8 euros. E enquanto cá uma cerveja é muito menos do que isso. Aliás, nós tínhamos cozinha, nós tínhamos tudo para que pudéssemos cozinhar no nosso quarto e etc. Mas não nos estávamos a preocupar com isso. Nós fomos para passear, acabámos por ter de andar sempre para um lado e para o outro para depois ter de ir fazer comer e depois abalar outra vez e etc. Não compensava. Por 4 dias não compensava fazer esse tipo de coisas. Aliás, nós também nunca entramos num supermercado para perceber os valores, se também eram assim os valores altos, acredito que eram. Não sei se compensaria estarmos a gastar dinheiro em comer para fazer, e só o trabalho que nós tínhamos a fazer, e depois havia situações em que nós estávamos muito longe e tínhamos de apanhar um meio de transporte para vir mais perto, ou seja, acaba por não compensar nós termos de fazer comer. Falando agora do alojamento, nós ficámos muito bem localizados, ficámos quase no centro, ficávamos a 27 minutos do Big Ben, ou seja, nós praticamente fazíamos tudo a pé, o que nos facilitou muito a não gastar dinheiro nessa parte dos transportes. No entanto, as nossas pernas estavam a pedir socorro, né? Outra coisa que eu não sabia, só soube depois de alguma pesquisa, foi que alguns monumentos são gratuitos. Aliás, pelo que nós descobrimos, eram só 2, não sei se há mais. Pelo menos pela minha pesquisa, não achei mais nenhum. Mas nós fomos ao Sky Garden, que nós temos que reservar mais ou menos com um mês de antecedência, e mesmo assim, com um mês de antecedência, nós não estávamos a conseguir reservar no site porque não nos dava disponibilidades. No entanto, depois de algumas pesquisas também,
descobri que poderíamos fazer a reserva de uma mesa num dos restaurantes do Sky Garden ou propriamente de um bar que eles têm também lá no topo, e a partir do ticket, ou seja, do talão da fatura, nós conseguimos automaticamente subir ao topo do Sky Garden, e tenho-vos a dizer que recomendo muito a ir, aquilo é lindíssimo e ainda mais bonito é ver o pôr do sol de lá. Nós conseguimos, porque tivemos muita sorte, nos 4 dias em que nós fomos, aquilo teve sempre sol, à noite é que pronto, aquilo refrescava sempre um bocadinho mais, era muito frio mesmo, mas durante o dia era um calor que não se podia, muito calor mesmo. Outro monumento que era gratuito era o Museu de História Natural, que eu tenho-vos a dizer que nós adorámos. Aquilo tem conteúdo para 3 horas, porque aquilo é enorme, enorme mesmo. No entanto, aquilo é muito giro. Nós vimos assim um bocadinho à pressa, porque nós fomos lá no último dia, e então nós queríamos voltar ao Big Ben, ver aquilo que nós mais gostávamos, então vamos por ver assim um bocadinho mais à pressa, mas aquilo é muito giro. Aquilo é basicamente um museu onde tem ossos de dinossauros verdadeiros, dinossauros que existiram mesmo, até haviam pendurados gigantes, aquáticos, tudo, e depois não só, também tinha muitos animais que nós estamos habituados a ver no dia-a-dia e que não estamos habituados a ver no dia-a-dia, embalsamados. Havia muitos que eram falsos, como é óbvio, via-se que eram falsos, há outros que não, eram mesmo embalsamados. Nós ficámos com muita pena de não termos ido ver o palácio onde tem as joias e as coroas reais. No entanto, pronto, a pessoa não consegue ir a todo lado, porque com 4 dias não deu para ver nem metade de Londres, nós só fomos ver as coisas principais. No entanto, pronto, e o Money também não dava, até porque para entrar no palácio nós estivemos a ver e não dava menos do que 50 euros cada pessoa, e então, como é óbvio que pronto, fica para uma próxima vez quando lá fomos. Mas nós comprámos um pack antes de ir para Londres, comprámos mais ou menos um mês antes, não tenho bem certeza, porque a nossa ideia inicial era comprar os bilhetes para ir andar na London Eye. Acho que não fazia sentido ir a Londres e não ir andar na London Eye, né? E depois de algumas pesquisas acabámos por ver um pack que nos compensou muito mais, em que tinha a London Eye, Madame Tussauds, que também era uma coisa que nós gostávamos muito de ir lá ver, que acho que também fazia sentido, e depois tinha o Sea Life, que era um aquário que eles têm lá. Esse simplesmente foi um complemento destes dois, né? Não era uma coisa que nós tínhamos planeado em ir ver, até porque nós nem sabíamos que existia um aquário em Londres. E pronto, acabámos por ver este pack que nos compensou muito, até porque fomos ver 3 coisas, 2 delas muito importantes, que era aquilo que nós queríamos muito ir ver, e então acabámos por comprar este pack. Eu até posso deixar aí o nome do site, que eu não me lembro, e posso deixar na descrição o link, e também posso deixar aí o valor que nós gastámos, que eu também já não me recordo muito bem. Sei que pelos 3 compensou muito. Para terminar o vídeo macrais, vamos falar sobre o roteiro que nós idealizámos fazer em cada dia. No entanto, vou já ser muito sincera, que é assim, como eu vi que nós não cumprimos o roteiro a 100%, houve sítios que nós repetimos, mas nós preferimos ir ao Museu de História Natural, pronto, que nós já tínhamos reservado e era uma coisa também bonita no nosso roteiro. No entanto, nós tínhamos muita coisa nesse dia que nós não fomos ver. Nós fomos repetir o Parque St. James, porque nós ficámos encantados com os quilos e os animais, e depois, como é óbvio, que nós também repetimos o London Eye e o Big Ben, que foi o que nos fez mais sentido irmos voltar a ver aquilo que nós mais gostávamos. Vou-vos deixar aqui um pequeno vídeo do que nós idealizámos fazer em cada dia. Eu é que fiz o roteiro todo, aliás, eu não. A minha maior fonte de ajuda foi o ChatGPT, vou-vos ser muito sincera. Eu meti no ChatGPT tudo o que eu queria ir ver, inclusive a hora que eu chegava a Londres, a hora que eu ia-me embora de Londres, meti também o alojamento onde nós estávamos, e tudo isso o ChatGPT fez sozinho. É incrível, ajudou muito, porque também não tinha muito tempo para fazer tal coisa, né? Então ele acabou por me ajudar muito, porque acabei por conseguir poupar mais tempo nessa parte de fazer o roteiro, que é aquilo que ocupa mais tempo. E então vou deixar aqui um pequeno vídeo do que nós tínhamos idealizado. Nós no primeiro e no último dia metemos assim coisas um bocadinho mais soft. No entanto, tenho-vos a dizer que todos os dias nós caminhámos por volta de 20 km. Inclusive no primeiro dia nós caminhámos 20 km com uma mochila de costas, carregada de roupa, de coisas que nós tínhamos levado para lá, e nesse dia não foi muito fácil,
Não. Para já termos acordado às 3 da manhã para abalar às 4 da manhã de casa, porque o nosso voo era às 7. Só que tínhamos de passar por muita coisa. Tínhamos de fazer o check-in, que eu não tinha conseguido fazer o check-in. Tínhamos que passar na segurança das malas, na segurança dos passaportes. Ou seja, nós tínhamos de passar por mais coisas do que aquilo que nós tínhamos passado noutras viagens que nós fizemos. E depois, para além disso tudo, nós não termos dormido, né? Nós nem conseguimos dormir nessa noite, nós estávamos com a adrenalina da viagem em si, então acabámos por não conseguir dormir nada. E depois, para além de nós não termos dormido nada, o cansaço, né? De estarmos o dia inteiro a andar para um lado e para o outro, com mochilas às costas, a andar 20 km. Então não foi fácil, mas olhem, é uma viagem que não é para descansar, não. É uma viagem que é para aproveitar ao máximo, ver todos os monumentos que nós queríamos ir ver. Não vai ficar muita coisa que nós não conseguimos ir, mas fica para uma próxima. Conseguimos ir ver aquilo que era o mais importante e aquilo que fazia mais sentido ver em Londres, né? E pronto, e olhem, foi este o nosso vídeo e foi este todas as minhas dicas. Espero que tenha sido útil estas dicas que eu vos dei e espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho para não perderem nada e meterem um gosto. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!